Na aula de matemática de hoje, nós teremos as noções básicas de fração. As frações são números que representam parte de um inteiro ou parte de uma quantidade. Por exemplo, na fração 5/8, nós temos que o 5 é o numerador e o 8 é o denominador. O denominador representa o total de partes em que a figura foi dividida, e o numerador é o total de partes que foram consideradas. Outro exemplo é 3/4. O numerador é o 3 e o denominador é o 4. Mais um exemplo é o 4/8, no qual o numerador é 4 e o denominador é 8. Temos que saber que as frações cujo denominador é 10, 100, 1000 são chamadas de frações decimais e que toda fração pode ser escrita na forma de divisão e vice-versa. Leitura de uma fração. Algumas frações recebem nomes especiais. As que têm denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por exemplo, 1/2 lê-se 1/2. 1/3 lê-se 1/3. 1/4 é igual a 1/4. 1/5 é igual a 1/5. 1/6 é igual a 1/6. 1/7 é igual a 1/7. 1/8 é igual a 1/8. 1/9 é igual a 1/9. 2/5 é igual a 2/5. 4/9 é igual a 4/9. E 9/8 é igual a 9/8. As que têm denominadores 10, 100, 1000, 10.000, por exemplo, 1/10 lê-se 1/10. 1/100 lê-se 1/100. 1/1000 lê-se 1/1000. E 7/100 lê-se 7/100. Todas as demais frações são acompanhadas da palavra avos. Exemplo, 1/11 lê-se 1/11. 7/120 lê-se 7/120. 4/13 lê-se 4/13. 1/300 lê-se 1/300. 5/19 lê-se 5/19. 6/220 lê-se 6/220. Como encontrar a fração de um número? Nós podemos encontrar as frações de um número. Por exemplo, numa classe com 30 alunos, 1/3 são meninas. Quantas meninas e quantos meninos há nesta sala? Para resolver, sabemos que a terça parte dos alunos da classe são meninas. Então, vamos dividir o total de alunos em 3 grupos com quantidades iguais de alunos. Tendo 30 alunos na sala, dividindo em 3 grupos, temos que um deles é de meninas, logo os outros 2 restantes são de meninos. E para dividir 30 em 3 partes iguais, temos que cada uma das partes tem que ter 10 alunos. Então, 10 vezes 1 para representar uma das partes é igual ao próprio 10. Logo, temos 10 meninas. E 10 vezes 2 para representar as outras 2 partes é igual a 20. Temos então 20 meninos. A resposta final do exercício é que tem 10 meninas e 20 meninos na sala. Outro exemplo é o seguinte. A distância entre as cidades é de aproximadamente 80 km e uma pessoa já percorreu 3/8 da distância. Queremos saber quantos quilômetros essa pessoa já percorreu. Solução. Dividindo a distância em 8 partes iguais e consideraremos 3 delas. Ao realizarmos a divisão, sabemos que cada uma das partes equivale a 10 km. Portanto, a distância percorrida é 10 vezes 3, que é igual a 30 km. Podemos fazer isso através da regra prática. Para isso, pensaremos da seguinte forma. Quanto valem 3/8 de 80? Sabemos que 1/8 de 80 é igual a 80 dividido por 8, que é igual a 10.
Assim, podemos pensar que 3/8 de 80 é igual a 3/8 vezes 80, que é igual a 240 sobre 8, que, fazendo a divisão, resulta em 30. Dessa forma, fica mais fácil de concluir que 3/8 de 80 equivalem a 30. Portanto, essa pessoa já percorreu 30 quilômetros. Frações próprias, impróprias e aparentes. A última coisa que veremos nessa aula são alguns tipos de frações. As frações próprias são aquelas cujo numerador é menor que o denominador, ou seja, o número de cima da fração é menor que o número de baixo. Exemplo, 2/3 ou 3/10. As frações impróprias são aquelas cujo numerador é maior ou igual ao denominador. O número de cima da fração é maior ou igual ao número de baixo. Exemplo, 3/2 ou 5/5. Frações aparentes são frações impróprias que resultam em um resultado exato, ou seja, que o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, são frações que resultam em uma divisão exata. Exemplos: 6/3, que resulta em 2. 19/19, que resulta em 1. 24/12, que resulta em 2. E 7/7, que resulta em 1. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, podem estar me chamando por WhatsApp, tá bom? Não esqueçam de enviar as atividades. Bons estudos, boa semana para vocês, até a próxima, ok? Beijo!